Olá, olá, bom dia, boa tarde e boa noite, bom momento para você que está se conectando com essa live agora. Olá, Jandira. Então, estamos nesse momento aqui reunidos para poder sintonizar com a energia da 12ª das 13 luas do ano, ou anel, também pode ser chamado assim, da tormenta rítmica, que é o atual ano maia galáctico. Aqui acendendo uma sálvia para a gente poder se harmonizar. Então, quando a gente chega nessa 12ª das 13 luas, a gente tá chegando então no finalzinho, né? É a penúltima lua do ano, né? O penúltimo ciclo de 28 dias. Aí depois a gente vai ter o último ciclo de 28, que é o da lua cósmica, que precede realmente o novo ciclo que virá. Próximo ciclo será regido pela semente. Mas para que essas sementes possam estar fortes, vigorosas, para que elas possam vingar de uma maneira realmente evoluída na nossa vida, né? Para que as mais fortes, as mais potentes sementes, aquelas que realmente importam para nós, possam ir adiante, é necessário esse serviço da tormenta. Então, sempre a tormenta, ela precede um ano da semente, né? Sempre vai ter a tormenta, aí depois vem um ciclo anual da semente, depois vem um ciclo anual da lua e depois um ciclo anual do mago. São sempre esses 4 selos que regem o ciclo anual. Eles pertencem à família que a gente chama de família portal. Então, eles são selos que, embora eles não tenham aquela simbologia especial de ser um portal de ativação galáctica, que é ali uma especificação de apenas 52 Qins dentro do Tzolk'in, que tem 260 combinações, né? Eles são considerados frequências portais, né? Eles abrem o portal cósmico para que a gente se conecte coletivamente com esses ciclos das 13 luas. Bom, então assim, vamos fazer aqui uma geral para a gente entender os ciclos dentro de ciclos e sintonizar o momento, aonde nós estamos. Então, estamos nesse ciclo anual da tormenta rítmica, que pertence ao ciclo de 13 Qins da onda encantada do mago. Então, quem está trazendo o propósito ao longo de todo esse ano, desde julho de 2024 até julho de 2025, né, mais precisamente até 24 de julho de 2025, é o mago, né? O mago, ele vem tendo uma presença muito forte nesses últimos anos, desde 2019, porque ali o mago magnético esteve presente, então marcando o início de 13 anos com essa forte presença do mago. E então esse ciclo, né, passado 13 anos, vamos fazer as contas aqui. Matemática não é o meu forte, vamos lá. Então, 2019 foi mago magnético. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Em 2031, a gente vivencia o mago cósmico, que vai fechar esse ciclo do mago. Então, a gente vem vindo num ciclo que já estamos no 6º ciclo desse ciclo de 13 anos, aonde esse mago pede para que a gente evolua através desse encantamento, dessa presença, dessa conexão com o mago da luz, com o verdadeiro mago que existe em cada um de nós, para que a gente vire essa chave
do mago, digamos, eu ia falar o mago correto, né? Ou seja, desmanchando essa ideia de magias negativas ou disfuncionais que acompanharam o passado da humanidade e acessando o verdadeiro potencial desse mago, que é o que conecta a mente com o coração, que mantém esses dois pontos em equilíbrio, para que esteja verdadeiramente presente, para que a magia aconteça no aqui e agora, para que esse aspecto mágico não seja algo distante, algo exclusivo para alguns, mas que todos nós, cada um de nós, possamos exercer a nossa magia pessoal, o nosso poder pessoal, com sabedoria. Então, estamos tendo a oportunidade de acessar as tecnologias necessárias para desenvolver essa boa magia, esse potencial que cada um de nós temos e que é a nossa contribuição para o coletivo, para a humanidade. Então, aqui falei em pouquíssimas palavras, algo que é bastante profundo, tá? Sobre esse contexto grande do mago, né? Então, isso é o ciclo dos 13 anos. Dentro desse ciclo, como eu falei, nós estamos no sexto, que tem a energia da tormenta rítmica, né? Estamos num ano tormenta, como eu falei, cada ano é regido ou pela tormenta, ou pela semente, ou pela lua, ou pelo próprio mago, aqui no caso. Então, esse ano da tormenta, ele é um ano assim que, através do tom rítmico, pede para que a gente realize as transformações e principalmente permita que as transformações aconteçam, né? Porque quando a gente não permite, quando a gente fica travando por medos, por excesso de cautela, enfim, por ideias ali pré-concebidas, arraigadas em preconceitos, em experiências difíceis passadas nossas ou até de nossos ancestrais, quando a gente emperra aí, às vezes a transformação vem de uma forma assim, muito abrupta, ou muito assim, numa intensidade assim que a gente se sente até meio atropelado. Então, para que isso não aconteça, é importante que a gente tome consciência do processo de transformação, do que é necessário se transformar na nossa vida, para que a gente verdadeiramente evolua, para que a gente dê passos adiante e facilite, inclusive, o processo das futuras gerações, né? Para que o que as próximas gerações forem acessar seja feito com mais facilidade, com mais fluxo, com uma energia mais fluida e não com uma energia tão densa como a gente teve que acessar em muitos momentos até aqui enquanto humanidade, né? Então, vamos pensar esse processo de transformação dessa forma, né? A transformação da tormenta, ela é necessária, ela é limpeza, ela representa renovação que facilita o verdadeiro exercício da liberdade. Então, é sobre liberdade, tormenta libertária. E aqui ela vem num tom muito interessante, assim, muito favorável para que isso aconteça de uma forma, assim, digamos, mais ou menos balanceada, ou pelo menos no melhor balanço possível, equilíbrio possível, que é o tom rítmico. Então, assim, a gente não precisa entrar em exageros e nem em radicalismos. A última vez que a gente acessou tormenta num ano, num ciclo anual, foi exatamente no meio da pandemia, em 2020, quando a gente acessou a tormenta no tom 2, que é o tom lunar do desafio, onde era desafiante manter a estabilidade. E o tom 2, ele tende às vezes a levar a gente facilmente para esse lugar 880. Se não é assim, tem que ser assado, né? Se não é escuro, tem que ser branco. Se não é branco, tem que ser escuro. E assim, e por aí vai. Então, esses radicalismos também não são, não é o ideal, né? Então, aí o tom rítmico fala, olha, a gente pode sim fazer transformações, mas sem precisar ficar nesse radicalismo. A gente pode ir em busca desse caminho do meio.
Bom, então esse é o segundo ciclo, né, o anual. Agora a gente vai para as 13 luas, onda encantada do mago. Então esse mesmo mago que eu falei que está há 13 anos, assim, nesse ciclo de 13, no sexto ciclo dos 13, vigorando num âmbito maior, ele também rege o propósito desse ano, né? Ele fortalece esse propósito. E dentro desse propósito está ali quem está manejando todo esse propósito é a tormenta no tom 6. Então, assim, cada um dos quins da onda do mago vai reger uma dessas 13 luas, né? Vem regendo uma dessas 13 luas. E agora a gente chegou na 12ª das 13. E o 12º quim dessa onda encantada do mago é a energia da serpente. A gente encerrou um ciclo com a semente espectral. Então, esse ciclo de 28 dias, que encerrou nesse dia 29 de maio, ele fechou um ciclo assim de lapidação. O tom espectral sempre é um tom assim que pede para você soltar ali o que está, entre aspas, atrapalhando ou emperrando o fluxo e a liberação necessária, né? Então, houve uma espécie assim de soltar velhas cascas, soltar aquelas coisas que estavam assim impregnando de certa forma, né? Talvez as ervas daninhas que ainda existia no nosso sistema, que estavam ali impedindo assim o nosso florescimento. Então, a pergunta de hoje é como que você sente que você está chegando nesse momento, né? O que que você percebe, o que que você reconhece que você conseguiu lapidar, que você conseguiu soltar, né? Que ervas daninhas você conseguiu identificar e conseguiu limpar dentro do possível nesse ciclo, ou assim constatar, né? Para que liberasse o caminho do seu florescimento na sua vida. Tá? É importante que a gente tome consciência assim, desse primeiro serviço de lapidação que a gente fez com a semente, porque tudo isso favorece ao fortalecimento das sementes que a gente vai trabalhar fortemente aí a partir de 26 de julho, né? Então, quanto mais limpo tiver o terreno, né, com menos coisas ou quase nada atrapalhando, melhor vai ser para que essas sementes se desenvolvam, né? E aí a gente faz a travessia do tom ressonante com a semente, mas sobre isso eu não vou falar hoje não, sobre isso a gente vai falar mais para frente. Então, assim, a gente fez essa limpeza, né? Então, perceba aí, se você quiser, assim, nesse momento, fazer essa anotação, assim, o que foi que eu lapidei nesses últimos 28 dias, que ervas daninhas eu identifiquei e estou começando a varrer do meu terreno pessoal para poder favorecer o meu desenvolvimento, tá? Essa é a grande pergunta. E aí, no caso, assim, no tom espectral, nós somos guiados por nós mesmos. Então, é um serviço muito pessoal. Por mais que você receba auxílios de outras pessoas visíveis ou invisíveis, tem um serviço ali, uma tarefa que é sua, que faz parte da sua missão de tarefas nessa existência terrena, tá? Bom, então chegamos nesse ponto da semente, então sempre depois da semente nós temos ali a conexão com a serpente. Então a semente ela começa a mostrar alguns pontos, alguns focos, e quem vai realmente assim trazer isso para o nosso corpo físico, para a nossa matéria, para a nossa existência prática aqui na Terra é a serpente. Então vamos trazer aqui o símbolo da serpente, né? Esse é o símbolo da serpente, talvez apareça aí para vocês ao contrário, né? Ela vai geralmente estar virada para o outro lado, né? Aí é uma questão do visor aqui do vídeo. Mas esse é o símbolo da serpente, ela faz parte do conjunto dos selos vermelhos. Então, todos os selos vermelhos, eles são selos que estão conectados com a direção leste. Deixa eu beber aqui uma aguinha, porque peguei um embalo
né? Agora beber uma aguinha para começar a me aprofundar mais na serpente. Se tiver alguém aí que seja do selo serpente ou está vivendo um ano pessoal com a energia da serpente, aí pode comentar aqui, né? Eu gosto de saber se tem serpentes por aqui. E assim, a serpente, ela é um animal assim extremamente importante dentro dessas tradições dos povos originários, tá? Porque principalmente, eu não diria só principalmente nas Américas, eu diria em todos os povos, porque a serpente, ela vai aparecer na mitologia de vários povos, né? Até mesmo quando a gente pensa, por exemplo, num dragão, ele de certa forma é como se ele estivesse simbolizando uma espécie de serpente com asas, né? Então você vai ter, por exemplo, o dragão no Oriente, você vai ter a serpente emplumada dentro dessas tradições mesoamericanas, né? Maias, astecas. Então a serpente, ela é o princípio da vida terrena. É como se os selos que antecedem a serpente, né, o dragão, a noite, o vento e a semente, eles fossem preparatórios para o despontar da serpente, né, o despertar da serpente. Você vai encontrar a serpente sendo reverenciada em várias tradições. Há muitos séculos, ela é assim, talvez um dos animais mais antigos, mais arcaicos do nosso planeta, né? A serpente, ela é considerada a senhora do tempo, porque ela vai ali, algumas você consegue ver com mais nitidez ao longo da sua casca, ali assim, os anéis que mais ou menos contam os anos de vida delas, né? Dependendo do tipo da pele. A serpente, ela, por exemplo, a cascavel, que tem um movimento assim que abre e fecha, né, na sua casca, que já é até o próprio movimento da serpente, né? A serpente, ela transita dessa forma, e a cascavel tem isso gravado na pele. Esse movimento, ele é o movimento do nosso DNA. Esse movimento é o movimento que é marcado, inclusive, pelos quadradinhos verdes que formam o Tzolk'in, que formam os portais de ativação galáctica. Então, tudo sempre tem referência à serpente. A serpente é aquela que tem o poder de espiralar, né? Então, para além do símbolo da serpente que se fecha em si mesmo, que é o símbolo ali do Uroboros, você tem a serpente que espirala, né? Então a serpente, assim, a Naja, ela é uma serpente que faz isso muito bem, representa muito bem isso quando ela está em plena harmonia, né, em pleno equilíbrio, ela demonstra esse espiralar, né, ao se levantar. Então, assim, para esses povos, eles identificam que a gente tem esse espiralar em tudo. E não são só os povos originários que falam isso. Se você estudar as geometrias sagradas, as geometrias que estão contidas nas plantas, nas flores, você vai perceber que esse espiralar, ele está contido na natureza, né? Nas plantas, nas flores. No nosso corpo, a gente tem assim, a gente pode ter a representação desse serpentear na nossa coluna vertebral, né? Tanto que é nesse lugar, ao longo da coluna, que você vai ter ali o princípio dos principais chakras, né? Dos principais 7 chakras. Então, quando a gente está lidando com serpente, é uma energia ótima para a gente poder trabalhar com essa frequência dos chakras, com esse tipo de alinhamento energético, que serpente é energia. Serpente sempre vai ser energia, energia vital, energia necessária para estar aqui na Terra, tá? E aí, então, não só na nossa coluna, né? A gente vai ter serpente, por exemplo, se a gente for pensar em como que é o nosso intestino, ele é uma serpente, né? O intestino grosso, ele é uma serpente.
Então você tem a presença, né, a circulação da corrente sanguínea, né, ela circula e passeia pelo nosso corpo como se fosse um desenrolar de uma serpente, né, indo e voltando e circulando. Então tudo isso remete à energia da serpente. Então isso aqui eu trouxe assim vários exemplos, poderia trazer muito mais, mas por aí vocês já percebem a importância da serpente na nossa vida, tá? Então aqui a serpente não é à toa que ela é um símbolo que tanto ela pode representar a energia feminina pela sua sinuosidade, né, pela sua flexibilidade que é própria do feminino, como ela também pode representar a energia masculina, né? Porque quando uma serpente ela tá ali firme, ela representa o próprio falo também. Então ela contém o princípio do feminino e do masculino, né? Você tem assim em algumas culturas, por exemplo, na cultura iorubá, né, no caso aqui dos orixás, quando você se conecta com o Xumaré, que geralmente é representado por uma serpente, né? Muitas vezes você vai ter associado a essa energia tanto o princípio masculino como feminino, quase uma espécie hermafrodita, talvez, nem sei se seria essa a palavra atualmente, mas esses dois princípios estão dentro dessa frequência de Oxumaré. Né? Diferente de outras energias que às vezes você identifica um aspecto mais feminino, como Iemanjá, como Yansan, ou um aspecto mais masculino, como Xangô, como Ogum, e o Xumaré você vai ter um pouco das duas coisas. Ela é uma energia representada pela serpente. O arco-íris, ele tem um quê de serpente. Então a serpente, ela de certa forma celebra, a gente pode dizer aqui, né, trazer uma licença e dizer que a serpente ela celebra essa diversidade, tá? Então tudo isso tem a ver com a serpente. Olha a riqueza, e isso assim, né, uma coisa também que eu não poderia deixar de dizer sobre a serpente é a própria conexão dela com a cura, né? Serpente, sempre quando ela está dentro das práticas xamânicas, quando a gente acessa a força da serpente, a gente está pedindo ou conectando com o poder de cura. Então, se você se conecta com a serpente dentro de você, você está se conectando com o seu poder de vida, com a sua energia vital, ou seja, com o seu poder de cura, de autocura, né? Com a sua medicina. E por isso que, inclusive, você vai ver a conexão, né, os próprios símbolos da serpente representando a medicina. Então, a serpente lembra que aquilo que pode ser o veneno, em alguns casos, também pode ser o remédio, né? Então, tudo isso faz parte da riqueza da serpente. E aí, assim, é essa energia que vai estar nos acompanhando nesse ciclo, nesse ciclo de 28 dias. Só que não é qualquer serpente. Assim, todos os selos maias, eles sempre vão aparecer acompanhados de um dos 13 tons, dos 13 números sagrados. E aqui o tom 12, que é o que acompanha a serpente, chamado de tom cristal, é ele que vai dar, quando a gente diz tom, né, ele que vai dar a tonalidade dessa serpente, ou seja, ele que vai indicar a maneira como essa serpente vai estar atuando no coletivo nesses 28 dias. E aí, assim, a pergunta, cada um desses 13 tons sempre lança uma pergunta existencial para a gente. A pergunta do tom cristal é sobre cooperação. Como que eu posso cooperar? Como que eu posso me dedicar a tudo que tem vida? Como eu posso cooperar, né? E aí, quem responde essa pergunta é a serpente. Então, como que você percebe, né? Vamos fazer agora esse exercício. Pensando nesse ciclo de 28 dias, como que você consegue, nesse momento, perceber a maneira de você cooperar com o coletivo? Quando eu digo coletivo, é o que está à sua volta, né?
os seus amigos, os seus familiares, o seu trabalho, as suas relações, as suas redes de contato, né? O seu social, o que está ali transitando além de você. Então, uma coisa que é bacana do tom cristal é que ele tira a gente um pouco desse lugar mais ensimesmado, né? Desse lugar mais ali egóico, e faz a gente olhar para além disso, né? E lembrar que, olha, não é só você que está no mundo, né? Não são só os seus desejos, os seus prazeres que precisam ser satisfeitos. Você tem que conciliar isso com uma coisa que está acontecendo aí ao seu redor, né? Então, isso que eu acho bacana do tom 12, porque ele lembra a gente de olhar para o próximo, para os próximos, para o que está ao redor, além do umbigo. E isso é muito importante dentro do exercício da serpente, porque geralmente a energia da serpente, as pessoas que estão ligadas à energia da serpente, seja através do xamanismo, seja através do Kim aqui, né, que a pessoa que nasceu como serpente ou está vivendo um ano serpente, quando eu digo isso, está vivendo um ano, é porque a pessoa muda de Kim de um ano para outro e pode viver outros Kins diferente do Kim de nascimento, né? Mas isso é uma coisa mais profunda, assim, para poder estar explicando, só para quem não conhece, para entender um pouquinho. Mas, enfim, a energia da serpente, ela tende a ser um pouco mais individual, né? Ela tende a ser um pouco mais na dela, ela tem uma coisa mais particular, né? Porque existe esse lugar de preservação, de autopreservação, de sobrevivência. Por isso que você vai ver sempre nas mensagens, sínteses dos Kins da serpente, sempre assim a palavra sobreviver, sobrevivência. Então, assim, a questão da sobrevivência, né, de manter a sobrevivência, é fundamental para a energia da serpente. E ela, se a gente for pensar na nossa vida, é de suma importância você cuidar disso, né? Lógico, você não vai se desligar disso para se voltar só para o coletivo, porque senão você não vai ter energia para poder dar para esse coletivo também. Então é importante você trabalhar esse individual, né? Só que no tom cristal, a serpente aqui, ela é lembrada que ela não pode se encerrar neste individual. Então ela se prepara, né, se equilibra, mantém ali a sua energia vital em dia. O que é manter a energia vital em dia? É cuidar da alimentação, cuidar do corpo, cuidar da saúde, né, cuidar dos pensamentos, ou seja, manter ali a frequência da sua energia, assim, num equilíbrio, no melhor equilíbrio possível, para que você tenha condições de auxiliar esse coletivo, de contribuir com esse coletivo. Senão você não tem como, tá? Então, essa serpente cristal não é só sobre cada um, não é só sobre você, mas é você estando bem para ajudar o outro, tá? Isso seria assim o resumo, né, dessa ideia do tom cristal. Então, o tom cristal, ele é o tom da cooperação, não apenas cooperação com o outro, mas também dedicação. Então, beber mais um pouquinho de água. Esse tom também, ele pede para que a gente faça um refinamento, né? Deixa eu acenar aqui para o pessoal que está passando por aqui, né? Esse tom, ele fala para a gente acessar essa dedicação, refinar essa dedicação, ou seja, no que eu quero, vamos pensar então em serpente em termos de energia, né? Eu vou dedicar a minha energia, vou despender a minha energia em quê? Né? Em que eu vou depositar a minha energia? Porque às vezes a gente acaba, digamos, desperdiçando um pouco a energia. E isso é uma reflexão, inclusive, que eu tenho feito muito ultimamente. Quer ver um exemplo? Né? E aí vocês vão ter que, assim, talvez reconhecer isso, tá? Porque eu acho que todo mundo, hoje em dia,
está passando por isso. O próprio fenômeno, né, da nossa conexão em redes sociais, né, com a internet de um modo geral, se a gente não tiver assim, prestando atenção, né, no que a gente quer fazer e realizar ali na vida, a gente é capturado de uma tal forma que esse envolvimento acaba roubando muito da nossa energia ou da energia que de repente a gente poderia estar aplicando em coisas assim que vão realmente auxiliar o nosso processo de evolução, tá? Não, assim, não estou falando de radicalismos, né? Não vamos mais entrar nas redes sociais, né? Não, hoje em dia está difícil agir dessa forma até, mas administrar, tá? Então, administração da energia para que você possa verdadeiramente se dedicar. Então, quando você entra na rede social, você está se dedicando a quê? Né? Aqui eu vou me dedicar, né? Prestar atenção para onde está indo a sua energia, né? Para onde você está conduzindo ela, né? O que está atraindo a sua energia, né? Tomar muito cuidado com isso. E para que você possa administrar isso, afinal de contas, né, pensando aqui na onda encantada do mago, o objetivo, o propósito é você aprender a administrar o seu poder, né? O seu poder não é para ficar na mão de ninguém, embora sejamos seres influenciáveis, né? Isso faz parte do ser humano na Terra, mas ser influenciável não significa que você está ali influenciável totalmente às cegas, né? Então, assim, quanto menos a gente conseguir ficar ali à mercê e administrar mais o nosso poder, a nossa energia, melhor vai ser o nosso desempenho na vida. E assim, desempenho que eu quero dizer não é assim para ser melhor do que ninguém, não é para assim, ser vencedor disso ou daquilo, né? Embora isso possa acontecer em alguns momentos como um reconhecimento do que você está fazendo, mas para você se sentir bem, né? Para você assim atravessar essa existência na Terra com consciência do processo, com mais facilidade, né? Chega de, como diz assim, o povo aqui, onde eu moro, né, nessa região, chega de sofrência, né? A gente pode fazer esse movimento com mais fluidez, com mais facilidade, né? Melhor do que os nossos antepassados. Só que para isso a gente não pode ficar deixando a nossa energia escoar assim tão facilmente. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Eu não estou assim querendo ser mais não, porque eu me incluo nisso e estou começando cada vez mais a ficar muito mais atenta a isso. Tanto é que eu tenho assim, houve uma época onde eu estava muito mais presente aqui nas redes, né? Quem me acompanha já há bastante tempo sabe disso, e hoje em dia eu estou um pouco menos, até porque eu estou revendo ali algumas coisas, assim, como transitar nesse lugar sem estar tão dependente disso, né? Buscar aí uma outra maneira, lógico, sem deixar de manter a conexão. Então é isso, assim, isso é serpente cristal, tá? Eu, assim, trouxe aqui, acho que vários exemplos, né, desse movimento. Então, observe com o que você quer se dedicar, né? Para onde aonde você vai dedicar sua energia vital para você estar bem e com o que você quer cooperar, né? A cooperação aqui com a serpente tem a ver aonde a medicina da serpente, a sua medicina da sua serpente vai ser aplicada, né? Melhor aplicada. Aqui, será, Ana, isso sobre nossos antepassados? Como assim? Não entendi a sua pergunta, né? Explica melhor para eu poder explicar aqui o que você quis dizer sobre os antepassados. Em que contexto você está? Porque eu falei várias questões, né? O que eu quero dizer
é que conforme a gente vai tomando mais consciência e exercendo melhor a nossa energia, administrando melhor a nossa energia, a gente inclusive consegue dar passos melhores do que os nossos antecessores, né? Eu acredito nisso, porque embora os nossos antecessores, os nossos antepassados não tivessem internet para sugar a energia deles, eles estavam num outro momento de evolução da Terra e outras coisas, outras formas de pensamento aprisionavam também a energia, muito num padrão de sofrimento muito forte. Não que esse padrão tenha deixado de existir, a gente sabe que não, tem muita coisa difícil acontecendo ainda no mundo, mas eu acredito que nós estamos caminhando para, assim, pelo menos para uma maneira, para que a gente tenha condições de trabalhar melhor com essas questões, né? E não deixar a coisa tão reduzida, né? Tanto é que, assim, a prova disso é que o fato de você, quanto melhor você vai trabalhando com a sua energia, isso está se refletindo na longevidade do ser humano, né? Ele está assim, a gente entrou agora numa frequência onde a gente está vivendo mais, né? Está tendendo a viver mais do que os nossos antepassados, tá? Não sei se deu para explicar aqui, eu não sei se era isso que você estava perguntando, mas foi dessa forma aqui que eu consegui entender. Bom, então nós, como eu falei, estamos nesse movimento. Assim, tem uma coisa importante para falar aqui, serpente cristal. Então ela tem as duas barras que representam o tom planetário da manifestação, mais o 2, que é da dualidade, só que a proposta é você conseguir trabalhar essa manifestação e essa dualidade de forma que você consiga trazer isso de uma forma mais prática, né, mais conclusiva. Pronto. Então, última coisa para falar a respeito do tom cristal tem a ver com a energia do animal totem do tom cristal, que é o coelho. Então, o coelho, né, cada um dos 13 tons vai ter um animal totem regente, que vai estar ali como, não sei se como coadjuvante, né, mas como participante desse processo. Então, assim, essa energia do coelho, né, ele é o coelho, a lebre, ele é um animal assim que, se vocês forem pesquisar a respeito da medicina do coelho, vocês vão encontrar muita associação do coelho com a questão do medo. É muito interessante, porque sempre assim é ressaltado, de certa forma, a fragilidade do coelho, né? O escape do coelho, porque se você for pensar assim na natureza, né, quando você encontra um coelho não é um animal muito fácil de você capturar, ele escapa rapidinho, ele vai saltando, pum, 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 quando você vê o coelho sumiu, né? Então assim, ele traz assim essa adrenalina ali do medo muito presente. Então assim, existem inclusive algumas técnicas para a gente trabalhar um pouco com esse aspecto. Eu vou trazer um pouco sobre isso agora na meditação que a gente vai fazer para lidar um pouquinho, né, acessar um pouquinho esse lugar e deixar, trabalhar um pouquinho essa questão que o coelho traz. Outro aspecto também que é presente na medicina do coelho é a sua capacidade de proliferação, que aí tem a ver também com o aspecto da cooperação do tom 12. Talvez esse proliferar rápido do coelho tenha a ver com a ideia também de que a cooperação, a energia que você está trazendo para esse coletivo também se prolifere rapidamente, da mesma forma. E aí é importante prestar atenção no que você está proliferando, né? Se é o medo, ou se é a alegria, se é a cura, se é a evolução, se é a saída, se é a resposta, se é uma boa alternativa.
Então isso a gente tem que estar bastante atento, para que a gente, às vezes, sem perceber, a gente pode estar propagando coisas que não são, assim, benéficas. Dificuldades, todos nós temos coisas difíceis e coisas que não são bacanas, a gente sabe que estão acontecendo aí todos os dias, a todo momento. Tá? Mas será que ao propagar isso e ficar ali como um disco riscado em cima disso é a melhor maneira de eu lidar com isso e de eu resolver? Né? Então essa é uma questão também interessante para refletir através do tom cristal. O que eu quero propagar? Proliferar. Né? Isso é da medicina do coelho também. E ao mesmo tempo que o coelho tem esse escape assim, que tem muito a ver com o medo, ele também tem esse lugar assim para você aprender a dar o pulo, né? O coelho ele tem um lance assim de, quando a gente pensa assim no coelho, ele tem associações muito interessantes, né? Antigamente era comum usarem a pata do coelho como um chaveiro, uma espécie assim de talismã, né, de sorte. Ele sempre era associado à sorte. Hoje em dia eu acho que o pessoal já não está fazendo mais isso, né? Mas tinha essa associação. E também o coelho, ele tem essa coisa assim do mágico que tira o coelho da cartola, né? Então o coelho ele tem uma coisa assim, ele mexe com o nosso imaginário, né? Quando a gente lembra da história da Alice, né? Então o coelho é aquele que de repente vai dar o salto e vai conduzir a Alice para uma outra dimensão. No Matrix eles fazem também essa referência, né, com o coelho. Então o coelho ele mexe também com esse nosso imaginário. É interessante acessar a medicina do coelho para que a gente tenha a oportunidade de dar esse salto, né? E permita-se dar esse salto, porque quando a gente faz isso conscientemente e não pelo medo, a gente vai para um lugar que abre a nossa percepção, né? Que nos coloca numa outra dimensão de percepção das coisas. E isso é muito importante, muito rico, tá? Então, isso também tem a ver com a medicina do coelho, tá? Eu vou falar agora a mensagem síntese da serpente cristal. Depois a gente vai fazer juntos o mudra e o mantra da serpente cristal vermelha. E aí eu vou conduzir aqui uma breve meditação para a gente se conectar com essa força, tá? Só tô dando aqui uma checagem aqui. Beber mais uma aguinha, né? Então vamos ver aqui. Bom, então recitando aqui o mantra da serpente cristal. Tá? Então aqui, como eu falei, as palavras-chave do tom cristal sempre vão estar relacionadas ao dedicar, ao cooperar, tá? Então aqui nós temos eu dedico-me com o fim de sobreviver. Então, sempre para a serpente, o que vem em primeiro lugar é a sobrevivência, ponto. Então, sobrevivência tem a ver com questões básicas, inclusive serpente é uma energia muito interessante para você, por exemplo, observar como que você está lidando com dinheiro, com as questões, com os compromissos, com as questões do mundo mesmo, né? Para administrar isso. Então, eu dedico-me com o fim de sobreviver, universalizando o instinto. E aí o instinto não fica só com você mesmo, você começa a universalizar, ou seja, você já começa a abrir mais esse leque para o coletivo. Selo o armazém da força vital. Então é aqui na serpente que é armazenada a nossa força vital. Com o tom cristal da cooperação,
eu sou guiada pelo poder da navegação, ou seja, esse Kim vai ser guiado pela terra cristal, pela cooperação da manifestação, ancorando essa energia realmente na Terra, né? Na Terra enquanto planeta, na Terra enquanto o seu lugar, o lugar onde você está, a sua presença, tá? Só para falar um pouquinho do oráculo dessa serpente, então ela tem a Terra como guia, ela vai ter como colaboração o mago, né? Porque serpente e mago são selos análogos, então um colabora com o outro. Quem faz oposição à serpente, né, que traz a provocação antípoda, é a águia. Então, assim, se você tiver muito ali fechado só no foco da serpente e às vezes não está conseguindo ver o coletivo, então acessa a águia, que é o oposto, porque a águia consegue ver melhor o todo. E quem impulsiona essa serpente cristal ali, provocando ou trazendo assim a lembrança da força oculta dela, é o guerreiro. E aí, no caso, esse guerreiro vai estar no tom lunar, vai estar num tom de desafio, mas é para você estabilizar os dois guerreiros aí dentro de você, né? Para eles juntos sustentarem e darem o suporte para essa serpente cristal. Tem outras coisas que envolvem também aqui esse oráculo, mas eu vou ficar só nessa informação aqui que já é o básico, que nem é tão básico assim, né? Mas continuando aqui a mensagem. Então, ela é guiada pelo poder da navegação, e aí tem a frase-chave aqui que diz: hoje mudo a minha pele passada e torno-me livre e posso cooperar. Então, perceba que pele passada é essa que você precisa mudar para que você se liberte, para que você flua melhor e possa cooperar melhor consigo mesmo, com o mundo. Então, mudra e mantra da serpente cristal. A serpente cristal, ela vai ser chamada em maia, né? Eu gosto de usar o termo Kalahun, né? Existe também o termo Buluk para o tom cristal, mas eu uso mais o Kalahun porque tem o K do 2 e o Lahun do 10. Então, o Kalahun. Aí a serpente, ela é Tikan ou Tichan. Alguns falam Tichan ou Tikan, eu gosto mais de falar Tikan, porque o termo Kan, ele também se refere à serpente dentro da linguagem maia. Então vai ser Kalahun, Tikan e o Chak, que faz referência à cor vermelha, a esse universo do vermelho da vida, do vermelho do sangue, do vermelho que aqui, nessa sabedoria, é conectado ao leste, aonde inicia a vida, tá? Então, a gente vai fazer esse Kalahun Tikan Chak, a gente vai fazer ele 12 vezes, tá? E a gente vai fazer 12 vezes serpenteando. Eu acho até que eu vou ficar em pé para poder, deixa eu ver se dá para ficar em pé aqui, como é que fica o enquadramento. Mas acho que dá, pronto. Vou ficar em pé porque a serpente é uma energia que merece, né? Se você estiver sentado, tudo bem também, não tem problema. Talvez aí uma forma de sentar interessante seja sentar até em posição de lótus, assim, cruzando as pernas, no chão também. É importante você perceber a sua coluna, perceber ali o alinhamento da coluna ao fazer esse mudra, porque ele é muito corporal, esse mudra, tá? Então, a gente vai trabalhar o equilíbrio, né, a elevação da base até os níveis mais elevados, tá? E a flexibilidade. Então, a gente vai fazer 12 vezes o mudra, a gente junta as duas mãos e a gente vai fazendo esse movimento espiralando, né? Sinuoso, na realidade, até o topo da cabeça. A gente vai fazer isso 12 vezes, tá? Você pode fazer isso assim só com as mãos, mas você vai perceber que vai chegar uma hora que o teu corpo também vai fazer isso um pouco, né? Então permita assim
que o teu corpo dance com a serpente. A serpente é uma energia que convida muito a gente a dançar, né? Acessa esse lugar do nosso baile pessoal, tá? Então vamos lá, respira profundamente. A gente vai então mantrar Kalahum Tikam Chak. Então respire. Kalahum Tikam Chak. 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 E ainda sentindo a energia da serpente e todo o circuito que ela ativou dentro de você, sente a energia circular por todo o seu corpo, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, por toda a sua corrente sanguínea. Sente o pulsar dessa serpente. Perceba o que essa energia acordou em você agora. Sinta esse despertar. Sinta o prazer desse despertar. E agora você se visualiza passeando pela terra como se você fosse uma serpente. E você vai então circulando, sentindo o seu corpo, sentindo a beleza e a força da sua energia vibrando em você. E dentro desse caminho, você vai se encontrar agora com o coelho. Perceba como que esse coelho está. Esse coelho, ele traz com ele algo que precisa ser transmutado. Algum medo, algum receio que ainda tem presente em você. E esse coelho está refletindo esse receio. A serpente se aproxima muito cautelosamente
E o coelho quase que não percebe a serpente chegando. E ao se aproximar, essa serpente, ela vai aplicar a sua medicina energética nesse coelho. Não para feri-lo, embora pareça isso, mas para depositar nesse coelho, que contém esse medo e esse receio, a energia, o antídoto necessário para a transformação. Nesse momento, você sente como se você fosse o coelho e sente esse picar da serpente. Sente a energia passar por todo o seu corpo. Se você sentir vontade de se chacoalhar, de tremer, para liberar algo, para liberar esse medo, faça isso agora. Solte-se, chacoalhe, deixa sair, deixa escorrer esse medo de você, deixa ir, libera. Perceba como a energia do coelho vai mudando conforme a liberação vai acontecendo. Como a sua fisionomia vai mudando. E agora ele se sente muito mais leve e livre para saltar para onde ele precisa. Para onde você sabe que você precisa ir. E agora eu vou contar até 3 e esse coelho vai te dar o salto. 1, 2, 3. Sinta para onde o coelho está te levando. Perceba a magia desse novo lugar. Surpreenda-se com esse lugar. Nesse lugar, você pode caminhar com mais leveza, com mais inteireza. E nesse lugar você encontra muitos seres, muitas pessoas a quem você pode dedicar o seu poder, a sua magia.
visualize-se cooperando e dedicando-se a essas pessoas, a esses seres. Ao mesmo tempo, perceba como você está mais disponível para receber a dedicação e a cooperação desses seres para você. Perceba a troca equilibrada. Nesse lugar você também encontra a serpente num nível bem mais elevado e sofisticado. A serpente espiritual. Essa serpente espiritual rodeia você, colocando você em plena harmonia vital. Você respira agora e se sente mais pronto, pronta para fazer o que deve ser feito. Você agradece essas trocas, essa frequência e vai retornando para o seu lugar original. E vai se percebendo no lugar onde você está e iniciou esse processo. Sinta agora pronto, pronta, livre para depositar a sua energia no que realmente te faz bem, feliz e contribui para a sua evolução. Que todos ao seu redor possam ser beneficiados com a sua energia renovada, com a sua medicina. Ahom in Lakesh. Gratidão a todos que estiveram por aqui. E até de repente.